Muito boa tarde, Bela Manaus. Estamos aqui ao vivo, episódio 109, hoje com o tema Incentivos Fiscais e Competitividade, o papel da Zona Franca na economia brasileira. Eu tenho um convidado super especial, daqui a pouco eu revelo para você. E tudo isso aqui na melhor e maior plataforma de notícias, aqui não tem fake news, que é o Amazonas Atual. Convido você para estar conosco também no Spotify, todos os episódios lá em Virando o Jogo com Marcelo Salum. Você tem lá todos os episódios, pode acompanhar, seja na academia, seja no trânsito, onde você quiser, também no Spotify. Episódio de hoje, super interessante, vamos falar da nossa maior matriz e quem diga a única matriz econômica que nós temos com sustentabilidade, que é o nosso polo industrial. No episódio de hoje vamos mergulhar em um dos pilares da economia brasileira, a Zona Franca de Manaus, responsável pelo impacto significativo no crescimento populacional de Manaus, atraindo pessoas para a cidade em busca de oportunidades durante a sua criação. Hoje falamos de um polo industrial que somente em 2024 faturou um valor recorde de mais de 200 bilhões, mantendo quase 500 mil de empregos diretos e indiretos, principalmente nos setores eletroeletrônico, de informática e de duas rodas, segundo a Conexus Cloud. A Zona Franca é a razão pela qual temos no Brasil uma indústria forte de produtos eletrônicos e de bens de consumo, como celulares, televisores e motocicletas. Hoje conta com aproximadamente 600 empresas instaladas na região. Apesar de seu sucesso, a Zona Franca enfrenta desafios como a necessidade de investimento em infraestrutura e a discussão sobre sua manutenção no contexto de reformas tributárias, conforme o CIAN. O polo industrial hoje emprega cerca de 122 mil, fui atualizado há pouco pelo nosso convidado, são 131 mil trabalhadores diretos, com uma cadeia produtiva de cerca de 400 mil empregos e representa 60% do PIB da região. O meu convidado, muito boa tarde, Wilson Périco, tudo bem? Marcelo, tudo bem, eu queria agradecer muito a deferência pelo convite e um prazer estar aqui contigo e bater nesse papo. Eu que agradeço, a gente sabe que o seu tempo é limitado, é ocupado, tem uma série de coisas, mas obrigado por estar aqui com a gente. Nosso convidado de hoje é uma verdadeira referência quando o assunto é desenvolvimento econômico da Amazônia e os desafios da indústria nacional. É com grande satisfação que recebemos o Wilson Périco. É economista por formação e atua como consultor empresarial e tributário, com uma vasta experiência que o credencia a falar com propriedade sobre os incentivos fiscais e a competitividade da Zona Franca. Ele traz consigo a vivência de quem esteve na linha de frente, tendo ocupado posições de liderança como VP para as Américas da Technicolor, além de ter presidido entidades de peso como CIEAN e os sindicatos das indústrias de aparelhos elétricos e eletrônicos, SINAES. Atualmente, ele é VP, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, mantendo-se como voz ativa e estratégica para o futuro da Zona Franca e do Amazonas. Wilson, prazer em tê-lo aqui, vamos conversar um pouquinho, mas antes disso eu quero virar aqui nossa ampulheta do tempo e quero convidar você que está do outro lado para que a gente possa tomar e degustar a melhor água do Amazonas, a melhor água da região norte, que é a água toia com o maior pH, aquela que efetivamente mata a sede. E eu vou aqui com o meu convidado, com todas essas referências e, com certeza, uma abertura muito grande de conhecimento de causa. E aí, eu quero lhe perguntar, como foi sua entrada nesse meio? Eu sei que você é de São Bernardo do Campo. Isso, na verdade, eu nasci em São Paulo, capital. Eu fui criado no interior do estado de São Paulo. A minha referência como de infância é uma cidade chamada São Sebastião da Grama, a cidade natal do meu pai. E meu pai bancário, nós viajamos bastante o país, e naquela época o gerente saía para abrir as novas agências. Meu pai trabalhou 37 anos no Banco Itaú, desde que era... Tinham três autoridades na cidade do interior, né? O gerente de banco... O gerente de banco se acrescentou, né? O delegado, né? E o prefeito. Eram três. Você sabe que eu costumo usar isso, que na verdade eram 4 as autoridades, só que era o prefeito, o delegado, o padre e o professor. A minha cidade, São Sebastião da Grama, era isso mesmo. O Zé Molina era a referência, que era o professor lá. Infelizmente, hoje a gente não tem essa valorização nossa como sociedade para essa atividade, né? Mas aí, dentro dessas viagens, papai, nós fomos para o Paraná, o interior de São Paulo, para algumas cidades, e paramos em São Bernardo. Chegamos em São Bernardo no ano de 69, e lá meu pai vive até hoje. Eu estudei na ET Lauro Gomes, fiz o Mackenzie, e fiz a FIFA-Sul. E eu estava na Itautec. Ok. Comecei a trabalhar na Itautec depois que eu me formei na escola técnica. E num determinado momento eu fui para os Estados Unidos,
numa joint venture com uma empresa chamada Formation, em Johnson City. Eu morei em Binghamton, que é do lado, uma cidadezinha. E a Itautec comprou a Philco lá em 89. Ok. E em 91 eu recebi o convite para vir para Manaus para implantar a fábrica de computadores aqui. E aí eu vim em 92, em outubro de 92, eu vim para Manaus com a família. E aí eu fiquei. Depois veio a lei de informática, queriam que eu voltasse para São Paulo, mas eu abri mão da minha vida na Itautec. E fez toda a vida, amigos, carreira, história no Amazonas. No Amazonas. Hoje eu tenho mais tempo no Amazonas do que fora dele. E daí passei pela Sânio, foi a primeira empresa depois que eu saí da Itautec. Depois fui para o Brastemp, implantar aquela fábrica lá na Torquato, que hoje é o Whirlpool. E depois implantar a fábrica da RCA, que depois virou Thomson e Technicolor, onde eu me aposentei faz 2 anos. Se aposentou 2 anos de maneira, vamos dizer, institucional, né? Porque na prática... Não, parar a gente não pode parar. Não pode parar. Dentro do pacote a gente tem um compromisso, ele finda agora, de eu não voltar para o mercado numa atividade que concorresse com a Thomson, a Technicolor, mas eu nunca parei. Desde a época da pandemia, a gente começou a trabalhar com essa consultoria. Ok. E hoje eu toco a vida assim, estou com a família, meus netos, mas a minha parte profissional voltada para aquilo que as empresas podem oferir de benefícios aqui na Zona Franca. Perfeito. Por falar em Zona Franca, deixa eu lhe perguntar, qual é o motor econômico hoje da Zona Franca de Manaus, né? Como que a gente pode comparar as atividades que ela tem no pós-reforma e se a gente olhar um contexto de cenário como um todo? Qual que é a tua percepção? O motor da Zona Franca são os incentivos oferecidos para os investimentos aqui, porque sem esses incentivos nós não teríamos esse faturamento e muito menos a geração de emprego que nós temos hoje. E eu reforço, eu sempre falo isso, o que a gente produz aqui nós não concorremos até então com outros estados. Isso é super importante colocar, sabe? Porque as pessoas não têm essa percepção. Não, acha que a gente está tirando oportunidade de outros estados. Não. Ninguém produz televisão em outros estados, ninguém produz motocicleta em outros estados, que são os 2 produtos carro-chefe daqui do polo industrial. Informática, a legislação é a mesma para o país todo. Perfeito. Então, nós concorremos com os outros estados, só que nós temos produção aqui local e tem produção em outros estados. Mas se não tivesse a Zona Franca, muito provavelmente os produtos que nós produzimos aqui, eles não seriam produzidos no país, eles estariam sendo importados. E se engana quando a gente fala, alguém fala que as empresas daqui fazem só maquiagem, as empresas daqui se beneficiam de incentivos e não deixa nada para a população. Porque se não fossem os incentivos e o impacto desses tributos no custo dos produtos, na verdade esses produtos seriam mais caros para o consumidor. Até porque, em paralelo a isso, a gente tem uma verba de P&D que deve ser aplicada aqui, que precisa ser aplicada aqui, certo? Isso é uma lei nacional. A certo. Lei de informática, ela abrange o território nacional como um todo. A nossa diferença, isso foi uma coisa que nós trabalhamos lá atrás para manter a paridade. Nós temos uma obrigação de P&D de 5%, enquanto que fora do Amazonas essa obrigação é de 4,5%. Ok. Mas a lei de informática ela nivela a concorrência, o nível de competitividade no país todo. Nós não temos nenhum diferencial tributário significante para isso, não. Por outro lado, quando eu falo que esses produtos ficariam mais caros por conta da carga tributária, que estaria incidindo mesmo, por que se produz aqui e não se exporta para cá? Porque o produto exportado por conta do IPI e a taxa de importação fazem com que esses produtos fiquem mais caros. Ok. Então é mais vantagem para a empresa produzir aqui. Se empatar, muitas das empresas certamente não produziriam aqui por conta da insegurança jurídica que a gente tem. Ok. E aí nós falamos da reforma tributária. Por sorte... O que ela deixou para a gente de verdade? Não. Tem alguns mitos e tem algumas verdades. O que ela deixou de verdade para a gente? Então, deixou
o benefício dos incentivos que nós podemos oferecer. A única região do país que teve isso, e é uma exceção que está na Constituição, isso foi respeitado pela reforma tributária. Ok. E nós temos que reconhecer que a articulação da nossa bancada federal, principalmente dos senadores, o Omar Aziz e o Eduardo Braga, e o governo federal que aí está, pela redação aprovada com relação à reforma tributária. Okay. Eu falo isso porque, se fosse na gestão anterior, muito dificilmente essa redação sairia como saiu. Foi essa excepcionalidade para nós. Agora, o que eu falo também, como brasileiro, ninguém pode ser contra a redução da carga tributária. Perfeito. Nós pagamos muitos impostos, tanto na atividade produtiva quanto no consumo. Ok. E a reforma tributária não trouxe redução da carga tributária. Muito por conta disso também, esse diferencial que foi preservado como vantagem para a Zona Franca nos dá a garantia de atrair novos investimentos, nos dá a segurança de continuarmos competitivos com relação ao mercado nacional e aos importados. Que pese não sermos uma bolha, porque 99% do que a gente produz aqui é para o mercado interno. Perfeito. Nós exportamos muito pouco, muito pouco. Por isso que essa questão dos Estados Unidos com o Brasil não afetou a gente Tarifaço nada, não vai, por enquanto. Neste caso não, Nesse né? caso não. Porém, se a economia do país não vai bem, o reflexo na Zona Franca é direto. Perfeito. E aí que preocupa, nós conversávamos, né? Porque a gente se baseia em indicadores. Você pega e dá uma olhada e vê, para fazer sua projeção, o seu planejamento, em cima do cenário, das fotografias que você tem no momento. Ok. Então, você tem aí uma taxa de desemprego que beira aí os 6%. É interessante essa conta que você fez ali em off. Porém, você tem beneficiários do Bolsa Família perto de 20 milhões de famílias. A conta não fecha. Ué, se para ter Bolsa Família o cara não pode ter a carteira assinada e você está falando que só 6% está desempregado, então começa a criar uma nuvem. Pô, será que esse indicador está certo? A inflação, será que é 5% mesmo a inflação? Não, é impossível, né? Quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai para o consumo propriamente dito, a gente percebe isso na veia. Então, e é isso que eu falo. O poder de compra, poder de consumo da população, se ele for impactado, isso vai refletir diretamente na Zona Franca. A gente não sentiu isso por enquanto nos resultados. Você citou o faturamento do ano passado. Nós tivemos na última reunião do CODAN, foi o recorde de faturamento para o período, comparado com os anos anteriores, e recorde de geração de emprego também, com 131 mil empregos diretos sendo gerados. Mas nós temos que olhar, quando você tira a fotografia para se planejar, tem que ver o que é que está sendo feito também para assegurar a manutenção desses empregos, pelo menos. Ok. Muito mais importante, aos olhos do poder público, deveria ser a questão social, os empregos, do que puramente o faturamento. Mas como temos uma visão arrecadatória, eles festejam quando você aumenta o faturamento e dão pouca relevância para a questão social. É interessante quando você fala isso, Wilson, porque você traz uma percepção muito maior do que uma visão muito míope que a gente vê muitas vezes. E dentro dessa visão míope, ao meu ver, é exatamente isso. A gente se pauta no faturamento e deixa, né, como você bem colocou, os outros indicadores de lado. Porque, por exemplo, se a gente tem, e hoje a gente tem uma escassez de mão de obra muito grande, as indústrias e empresas não conseguem contratar. Ao mesmo tempo, fala-se que tem 6% de pessoas desempregadas, mas você colocou um dado importante agora do Bolsa Família. Então, acaba que a gente fica dentro de um contexto que ele não é específico no que diz respeito à geração de uma economia futura. Parece que é uma coisa imediatista. É exatamente isso. E eu falo, o privado, o investimento privado, ele não tem obrigação de gerar emprego. Gerar emprego é uma consequência do sucesso da atividade. Perfeito. Quem deveria olhar com esse cuidado para a questão social, ou seja, geração de empregos, é o poder concedente, é o poder público. O que é que eu tenho que fazer para atrair novos investimentos, para diversificar isso que nós temos aí hoje,
para poder garantir a manutenção ou a geração de mais emprego. Lembrando que o funcionário empregado, ele tem, além do salário dele, que vai para a economia, ele vai consumir, ele tem benefícios, ele tem assistência médica, ele tem um auxílio educação, ele tem a alimentação na fábrica, ele tem o transporte da fábrica, que isso também gera outros empregos, que são os empregos indiretos. A hora que você não tem, essa pessoa está desempregada, ela vai buscar isso no serviço público. Tudo isso do serviço público. Que é custo para o serviço público, dentro de um serviço precário já. Perfeito. A saúde é precária, a saúde pública é precária, a educação pública é precária. Você falou da segurança. Você falou da escassez de mão de obra, e nós falamos do professor, né, que era um dos dos expoentes da sociedade antigamente. E hoje a gente vê uma degradação da qualidade de ensino, principalmente do ensino público, que assusta. Muito. Assusta. Então, quando você fala para o ensino de base, a política do governo, que ao invés de prezar pela comprovação do aprendizado, proíbe a reprovação. O que aconteceu, isso já chegou na universidade. Na universidade. Essas pessoas que estão formando hoje na universidade, eles não têm, na sua grande maioria, essas pessoas, infelizmente, mesmo diplomadas, elas não têm conhecimento suficiente para entrar no mercado de trabalho agregando valor. Falta raciocínio lógico, muitas vezes não sabe escrever. Eu dou aula em 2 universidades e ele não chega sabendo escrever isso. Você sabe a diferença que tem, Marcelo? O jovem de hoje, ele não procura o aprendizado como era no passado. Ele procura a resposta. Atalho. A resposta está no celular, está na mão dele. Perfeito. Então ele quer a resposta. Ele não tem mais pesquisa, ele não busca extensão, ele quer atalho. Então o conhecimento mesmo, você falou, e é verdade, você tem engenheiros hoje que não conseguem fazer uma equação de segundo grau, que não conhecem um teorema de Pitágoras, não sabe? Então chega a ser frustrante e assustador. Então tem vagas no mercado de trabalho, só que você não encontra pessoas qualificadas para preenchê-las. Perfeito. De qualquer forma, falando do polo industrial, a Zona Franca e o nosso estado, nós temos visto uma série de mudanças tecnológicas, tanto de produtos quanto de processos, que nos dão a entender que vai ser muito difícil nós gerarmos aquilo que nós geramos de emprego, produzindo a família de produtos que nós produzimos hoje. Perfeito. Isso é super importante, até porque a gente tem tecnologia, tem inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso já chegou, não é o futuro, é o presente. É isso, e é inexorável. Isso vai acontecer. As empresas hoje replicam aqui o que tem de último em termos de tecnologia, tanto de produto quanto de manufatura. Perfeito. E quando a gente fala de uma indústria 4.0, por exemplo, ele vem contra geração de emprego. A indústria 4.0 fala de tirar a interação do homem, do ser humano, com a atividade para garantir que o produto saia dentro das especificações, para evitar a falha humana e tudo mais. Então, tudo isso já está no mercado. Se nós não olharmos, e primeiro para o polo industrial, o que é de produtos que nós temos no mundo que nós não produzimos aqui ainda? O que é que eu preciso fazer para atrair esses investidores e passar a produzir aqui aquilo que seja demandado para o mercado brasileiro importado, mas que a gente possa produzir aqui. O que é que eu tenho na minha região, isso é lição de casa, nosso estado, que posso trabalhar olhando para um futuro para que venha a se somar com o polo industrial na questão social e faturamento também, mas principalmente na geração de emprego. Eu volto a falar, a pessoa empregada, ela tem o salário dela, esse salário vai para o mercado, ela vai consumir e o poder público ele vai arrecadar com esse giro. E não pensar só no faturamento da atividade principal, sem olhar para a questão social. Agora, olha só, essa tua percepção, obviamente que tem mérito pela sua vivência como presidente do CIAN, sua vivência no polo industrial, sua vivência no meio da Zona Franca. E por que as pessoas não consideram esse ponto de vista ou estão olhando com esse olhar e pautando as práticas nesse discurso que você colocou agora? Que a gente não vê. Na verdade, eu não vejo essa perspectiva. Eu estava vendo, só fazendo um parênteses aqui, estava vendo um documentário de Shenzhen,
que é um polo de desenvolvimento de tecnologia, que era um vilarejo que ele foi totalmente desenvolvido, hoje é o maior centro de tecnologia que existe na China. E nós não temos, né? Eu comparei assim, quando eu olhei para esse fazendo um paralelo, seria a Zona Franca de Manaus que deveria ter essa pujança de desenvolver, buscar investimento, buscar novos produtos, novas tecnologias, startups, enfim. E a gente não vê isso. Qual que é a sua percepção sobre isso? Primeiro, vamos olhar o momento atual. O Brasil, nós perdemos o trem do desenvolvimento e nós não vamos nunca ditar regras de consumo. O Brasil, em termos de produtos manufaturados, não vai ditar regra. Hoje, esses grandes centros, você citou um, são que ditam regra para o mundo todo. Ok. Quando a gente fala, e essa discussão eu tive muito no governo passado, quando eu estava aí na frente do Centro da Indústria e bastante atuante, eu ouvia o secretário do Ministério dizendo que a indústria brasileira não tinha competitividade. Aí eu perguntei, mas qual indústria brasileira você está falando? Porque 90% que nós temos aqui não são indústrias brasileiras, são multinacionais. Perfeito. Que replicam aqui novamente as suas últimas tecnologias de produto e de processo. Está dizendo que essas empresas não têm competitividade? Agora, se você está falando de indicador Fabril, eu discuto com você qualquer um deles. Volume de produção por metro quadrado, produto por pessoa, tech time, qualidade, qualquer indicador Fabril, industrial, de chão de fábrica, a gente discute. Agora, se falar de custo, nós temos que lembrar aquilo que nos é imposto, que vai fazer com que o nosso produto fique mais caro. Porque o Brasil ele não exporta na sua lista de exportação, e isso foi divulgado agora, você não vê nenhum produto manufaturado ali, com exceção do suco de laranja, todos os outros produtos são commodities. São grãos, o soja, milho, café. São os minerais e os minérios que a gente exporta, e aí nós importamos esses insumos beneficiados muitas vezes. Aquela cápsula do café que a gente põe na maquininha, aquilo é importado. Sabe, nós não produzimos e exportamos o leite de soja, a farinha da soja, o óleo da soja, o óleo do milho. Não, nós exportamos o commodity. Perfeito. Então, a indústria brasileira, ela se torna não competitiva, não é por conta da atuação industrial. Muito pelo contrário, os nossos indicadores industriais em todos os segmentos são, no mínimo, iguais às co-irmãs no mundo. Em muitos dos casos, nós somos melhores Superior. Em termos de produtividade. Agora, nós não somos competitivos para exportar. Por quê? Nós temos deficiências de logística, os custos incidentes na nossa atividade, eles se tornam proibitivos e a política de exportação é a mesma para o Brasil todo, tá, Marcelo? Quem exporta, teoricamente, não pagaria imposto. Você pode importar o seu insumo, você não paga imposto, você produz e exporta. Só que aquilo que está agregado incide. Então, você paga imposto na energia, você paga imposto na alimentação, você paga imposto no transporte dos funcionários, você paga imposto no plano de saúde. E fora... Você paga um frete altíssimo no país todo. E fora a carga tributária da folha de pagamento do Por isso que eu falo. Então, obra. você está pagando para o trabalhador. Perfeito. Então, quando você coloca isso, nós somos não competitivos, não é por conta da atividade. Mas é o nosso custo operacional. É o custo operacional, aquilo que nos é imposto do portão da fábrica para dentro. Perfeito. Então, e se nós não olharmos para isso, e eu volto a falar, a tecnologia e a inovação tecnológica ela é inexorável. Nós tivemos o televisor com cinescópio lá atrás, que iam 6 quilos de plástico, 230 pessoas numa linha de produção para produzir aquele televisor. Hoje, o que se chama televisor, que é isso aqui, são 600 gramas de plástico, se tanto, com 30 pessoas você monta. Isso aqui também vai mudar daqui a pouco. Perfeito. Nós tivemos outros produtos, nós tivemos fábricas de videocassete que deixaram de existir, outros produtos substituíram, e esses outros produtos que substituíram deixaram de existir também.
Agora nós estamos vendo o fim do forno micro-ondas, por conta do negócio da air fry. Perfeito. Então, isso tudo, a inovação tecnológica é inexorável, ela vai acontecer. Poxa, qual é o olhar que nós estamos tendo? Quais são os produtos que o Brasil hoje importa e que poderiam ser produzidos aqui na Zona Franca? O que é que eu preciso fazer para que esses investidores venham para cá e produzam aqui? Isso é um olhar do poder concedente. Perfeito. Não é trabalho do investidor buscar onde ele vai colocar. Não. É alguém que tem que ir atrás bater dele. Na porta dele. Para prospectar. Exatamente. Então, esse olhar, eu acho que ainda nos falta. Nós somos, por uma questão de mandato, nós somos muito imediatistas. Você não vê nenhum governante fazendo um planejamento de médio e longo prazo. Não, ele é imediato. É o tempo que ele estiver lá, ele está governando aquilo. Entra um, depois ele muda tudo. Exatamente. Então, você não tem um plano de governo. Ok. Você tem um plano de governante. Desculpa. Perfeito. Então, enquanto nós não conseguirmos mudar um pouquinho essa dinâmica, enquanto nós não tivermos um compromisso daquilo que nós queremos para o nosso Estado e para o nosso país, para os próximos 10, 15, 30 anos, e isso seja uma matriz a ser seguida por qualquer um que sente na cadeira executiva, que isso não possa ser mutável, que foi definido dessa forma, correções de percurso, mas o objetivo nós sabemos, que é até aquele ditado, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, isso é carente. Então, nós precisamos, sim, desse olhar para ter uma tranquilidade enquanto país e enquanto região, que nós continuaremos sendo autossustentáveis na questão socioeconômica. Perfeito. Gente, olha só, Wilson Périco deixando para a gente aqui uma verdadeira lição sobre o polo industrial e essa perspectiva. Quem está buscando, quem está prospectando, o que nós importamos que nós poderíamos produzir e não estamos produzindo? Eu vou deixar uma pergunta para ele, para me falar com você do outro lado. Wilson, eu quero deixar uma pergunta, vou te convidar para tomar mais uma aguinha, Toia. E por que existem tantos detratores ainda que são contra a Zona Franca de Manaus? Todo dia a gente vê um artigo diferente, todo dia a gente vê um economista diferente, todo dia a gente vê pessoas diferentes de algumas regiões do país, sempre contra a Zona Franca. Daqui a pouco você responde para a gente. Você do outro lado, agora sim eu venho para cá para falar com você de um momento muito especial, um oferecimento de Omni Tecnologia, que é o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, eu quero conversar com você sobre liderança. Toda vez que nós investimos fortemente em liderança, nós temos um ganho de produtividade. Então, imagine só que foram consultados cerca de 242 gestores e 161 empresas diferentes. Quais são os ganhos? Para 87% dos entrevistados, você melhora a produtividade. Para 79%, você melhora o clima. Para 74%, você reduz os custos. E para 58%, melhora a imagem externa da empresa. Ou seja, quando você investe em programas de liderança, de formação e qualificação, consequentemente, você tem uma mudança de paradigmas no sentido de melhorar a produtividade, melhorar o clima organizacional, melhorar custos e melhorar a visão externa da empresa. Tudo isso no nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento de Omni Tecnologia. E por falar em Omni Tecnologia, eu não posso deixar de falar das soluções que nós temos da Omni. Então, desde CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no breaks, controles de acesso, energia solar. Tudo isso você encontra em Omni Tecnologia, o seu parceiro de negócio. Quer saber de tecnologia? Omni Tecnologia com você. E eu vou voltar aqui para dar continuidade com o Wilson Périco, que já foi presidente da CIAN, esteve à frente de grandes entidades, é um conhecedor, hoje atua como consultor na Zona Franca de Manaus e já deu aqui para a gente algumas pinceladas, alguns insights, sobretudo que nós temos que melhorar a nossa percepção do que nós poderemos produzir, porque os produtos estão sendo modificados. E qual está sendo a nossa atitude diante desse modelo que nós temos aí? Wilson, diante do modelo de incentivos, a longo prazo, o que nós precisamos reformular para que ele se torne cada vez mais sustentável? Então, ou isso foi garantido na... Então, nós temos uma garantia constitucional até 2074. Mas nós não podemos achar que isso vai continuar nos dando o retorno social que dá hoje. Perfeito. De novo, a família de produtos que nós produzimos, e se você buscar dentro desse faturamento e geração de emprego,
Na verdade, são 5, 6 produtos que ditam isso. É ar-condicionado, é televisor, motocicleta, os produtos de informática, se tanto. Então, o que é que eu preciso fazer para garantir que aquilo que eu tenho como coluna principal da atividade econômica do nosso Estado, que é o polo industrial de Manaus, para que ele continue nos dando esse retorno. E também, não menos importante que isso, aliás, mais importante até porque já há tempos que nós falamos isso, nós temos outras matrizes econômicas que precisam ser desenvolvidas, não para substituir o modelo Zona Franca, mas para se somar ao modelo complementar, Zona Franca, somar, para que tire o Estado dessa dependência extrema que nós temos. Aí entra o turismo, a piscicultura, a fruticultura, os minerais. pesca esportiva. Então, turismo. Sabe? Então, o safari fotográfico, a pesca esportiva. Você sabe, nós fizemos um desenho com o governo passado. Os pacotes de pesca, na sua grande maioria, eles não são fechados pelas empresas aqui no Amazonas. Então, o pacote é fechado nos Estados Unidos, é fechado em São Paulo, essas empresas são sediadas, baseadas nessas regiões, ou seja, o nosso Estado não percebe nada em termos de arrecadação de tributos nessa atividade. Percebe sim, naquilo que o turista vai deixar consome. aqui. Alimentação, os serviços que a embarcação, a cidade, a pousada vão estar oferecendo, isso gera economia. Porém, você poderia ter uma alavancagem com isso, e muito simples. Faz um receptivo no aeroporto, Marcelo. Então você vai cobrar do pescador que aqui chegar, para ele ter a licença de pesca, que vai ser um diplominha. Assim como você faz nos cruzeiros, passou pelo Triângulo das Bermudas, você compra. Eu passei pelo Triângulo das Bermudas e tudo mais. Eu estive no Amazonas pescando peacock bass, eu fui em Barcelos, do período de tal a tal. E dentro da entrevista é o nome da pessoa, de onde ele está vindo, quanto tempo ele vai ficar, onde ele vai pescar e qual é o nome da operadora. Com 2 anos você tem mapeado quanto cada operadora trouxe de pescadores para cá. Aí você vai chamar esses operadores e falar, você está ganhando dinheiro no meu quintal. Vamos tratar desse assunto e você vai passar a deixar alguma coisa aqui para eu poder oferecer uma melhor infraestrutura para o teu serviço. Vou melhorar a infraestrutura, consequentemente você vai aumentar o volume de pessoas que você vai mandar e é um complemento de serviço. Exatamente. E na época, a gente falava o pescador ele quer pegar o peixe, tirar uma fotografia e mandar para os amigos, mandar para a família. Hoje a Starlink te permite isso, não permitia, nós não tínhamos Starlink no passado. Mas a pessoa chega em Manaus, muitos deles chegam no aeroporto, do aeroporto pegam um outro avião e vão para Barcelos, ou entram num barco e sobem o Rio Negro. Pouco deixam aqui. Quando muito tem um pernoite, vai no dia seguinte cedinho, já saem para pesca. Ou seja, nós somos passagem. E volta no mesmo sentido. Chegou, vai direto para o aeroporto, tem um pernoite. Não, nós temos que vender pacotes onde essas pessoas passem 3, 4 noites no Amazonas. E aí o operador que vai definir. Não, seria legal passar 2 noites em Barcelos. Nós vamos dar infraestrutura para que Barcelos possa acomodar e receber esses turistas de forma digna, com a culinária boa, com uma infraestrutura de alimentação bacana. Treinamento de pessoal. E você faz isso hoje com a iniciativa privada, porque o governo não participa. Os piloteiros falam o básico de inglês para poder receber e orientar os pescadores aonde for. Mas na cidade, ela tem carência. E tem carência porque você não vê o recurso chegando para dirimir essa carência. Então, seria um desenho simples de fazer com relação ao turismo de pesca esportiva. Dentro da questão natural, que é o que nos impera aqui, né, a ecologia e tudo mais, o safari fotográfico, tem grupos de japoneses que vinham, e eu acho que agora voltam, principalmente com a retomada da atividade do tropical, que eles passavam 3 dias aqui fotografando planta, inseto, pássaro,
todas as nossas riquezas Sabe? naturais. E você fala assim, caramba, e os caras pagam uma grana para vir para o Brasil e fazer isso. O quanto é que nós estamos recebendo por isso? Da mesma forma, sabe? Vem cá, você vai ter, só que está aqui o local que você vai explorar. Esse local tem tudo o que você precisa, tem as árvores, tem os insetos, tem tudo, só que você vai deixar tanto aqui para o nosso estado, por pessoa que vier. E com isso a gente pegar e fazer a roda girar. Não é criar dificuldade não, tá? Não, não. Mas é para você trabalhar na questão de melhoria da infraestrutura e, consequentemente, ser mais atrativo para o turista. Porque o turista vai divulgar isso lá fora e vai fazer com que novos turistas venham para cá. A mineração, sabe? Agora, potássio deve tá saindo, se Deus quiser. Mas não é pensar em tributar o potássio. Na verdade, a potássio ela ficou no entrave... Não, quase 20 anos nessa coisa. E a minha discussão com o governo no passado foi isso, porque estavam buscando uma forma de tributar o potássio. Não, tenho que ver o que eu faço para trazer para cá quem produz o fertilizante. Perfeito. Que um insumo importantíssimo é o potássio. E nós temos a segunda maior jazida do mundo, rasa, 800 metros, 1 quilômetro, é raso para esse tipo de atividade. E não causa nenhum impacto ambiental. Foi comprovado, tanto é que as licenças foram concedidas. Mudou a vida daquela região de Autazes e ao entorno. Então, o mercado imobiliário explodiu, o mercado de emprego, serviços, tudo. Você pega ali, por exemplo, Itapiranga, que está ali para no cima. Tudo. Então, poxa, nós temos potencialidades. De novo, não é para substituir o modelo Zona Franca, mas para se somar a isso, para que nós possamos tirar o estado dessa dependência que temos hoje, tanto da capital, por conta do modelo, 90% do ICMS que o estado arrecada aqui. Nós temos outros 61 municípios no estado, então tem muito município gerando pobreza. E também a dependência do modelo Zona Franca é que você fica sempre com a espada de Midas na cabeça, porque muda o governo, o cara entra um doido lá que não goste do modelo, nós estamos sofrendo sempre. E essa dependência traz para a gente uma insegurança, traz para a gente uma insegurança jurídica, traz uma insegurança institucional e, sobretudo, uma dependência muito grande das pessoas, né, e do próprio poder público, né, que sempre a Zona Franca, você não tem outras matrizes que poderiam ser desenvolvidas, mas falta perspicácia, falta vontade política, falta gente inteligente para falar sobre isso, para discutir sobre isso. Né? Penso eu que falta boa vontade. Nós temos grandes cabeças. Nós temos muita gente que conhece o nosso modelo profundamente e com todo o potencial para desenvolver, discutir. E você perguntou antes do intervalo, por que é que outras regiões agridem tanto o nosso modelo? Primeiro, por desconhecimento e a tal da criação de narrativas, né? Uhum. Então, como é que pode produzir motocicleta no meio da floresta? O que é que tem lá? Depois vai ter que trazer, a peça vem para São Paulo, depois vai para lá. Mentira. Mentira. Então, criam-se narrativas para sustentar um antagonismo ao modelo. Quando, na verdade, não sustentam meia hora de debate se vierem conversar com aquilo que é a realidade da Zona Franca. E com quem entende, efetivamente. O que realmente a Zona Franca custa para o Estado brasileiro, que não é essa renúncia que eles dizem o governo federal dá para a gente, porque eles não entram no conceito das contrapartidas, tanto estaduais quanto federais, eles não levam na consideração da renúncia aquilo que o investimento deixa aqui com as taxas para o Estado, o EA, o FTI, o FMPS. Eles não entram na questão da lei de informática, o investimento de P&D. Eles não entram na questão da arrecadação, quanto se arrecada de tributo federal do nosso Estado, e isso a Receita Federal faz. Dos 27 entes federativos, apenas 8 são superavitários na relação repasse compulsório que todos os estados recebem e arrecadação de tributos federais. São os 3 estados do Sul,
4 estados do Sudeste e apenas um de todas as outras regiões, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que é o Amazonas. Isso ninguém fala. Não é vantagem para eles porque desconstrói a narrativa. Perfeito. Então, por isso que eu falo, se sentar para debater dados do governo federal, sabe, não se sustenta. Tem um trabalho feito pela FGV, que custou muita energia nossa lá atrás para que ele fosse executado, uma briga danada para que os economistas de São Paulo assim o entendessem para fazer o trabalho, e fizeram uma radiografia e o resultado não foi diferente. Não foi diferente. A única coisa que não se consegue mensurar, mas é um fato, é o quanto que o modelo econômico que foi implementado aqui nos ajudou a preservar a floresta no nível que nós temos. Perfeito. Você não tem como medir isso, mas é um fato, porque os demais estados da região estão degradados. O único que não é o Amazonas. A questão logística inviabiliza. Mentira. Mentira. Você vê balsas de madeira descendo os rios, à torta e direito. O que fez foi que o modelo econômico causou um êxodo do interior para a capital. Então, a capital hoje concentra mais de quase 2/3 da população do estado. O estado sustenta os municípios com o repasse do ICMS que é arrecadado aqui. E nos municípios você tem o comércio e o funcionalismo público. Só. É isso que você tem, sabe? É muito pobre. Então, esse olhar... É uma dependência muito da capital. Da capital. Então, Perfeito. Esse olhar nós temos que ter. Quanto a futuro, o que é que nós queremos para o nosso estado, para o nosso país, para a próxima década, para os próximos 20 anos, os próximos 30 anos, ter um plano de governo, não é de governante, Perfeito. e seguir isso aí. O mais interessante na sua fala, eu sei que não existe uma paixão de lado A ou B, mas existe uma causa que é o mais importante, né? Como que nós estamos projetando o Amazonas para o futuro. Isso é muito interessante, que não tem paixão A, B ou C, né? Lado A ou lado B, mas eu penso que essa visão muito única e muito que extrapola paixões, ela é muito fidedigna e que nós precisamos ter. Vou te convidar para tomar mais uma água, falar com você do outro lado, falar rapidamente com você. O nosso tempo, gente, é muito assunto, muita coisa boa para se falar. Com certeza a gente vai ter uma outra oportunidade, porque é um assunto extenso, que tem muita propriedade, que o Wilson conhece muito bem. Quero falar com você agora da nossa conexão NRF e lembrar você que nós estamos já nos preparando para a próxima NRF 2026 e que você é nosso convidado para fazer parte da nossa delegação IBVV e FGV. Você vai participar junto com alguns CEOs das maiores empresas do mundo. Você vai conhecer e ouvir sobre experiência de compra, fidelização, personalização, programa de relacionamento, cadeia de suprimentos, design de loja, visual merchandising, logística e entrega, pagamentos digitais, imóveis, big data, e-commerce, omnicanalidade, inteligência artificial, inteligência de mercado e transformação digital. Tudo isso na próxima NRF 2026, que acontece em Nova York, você é nosso convidado. Quer saber mais? De 10 a 15 de janeiro, estaremos em Nova York com a delegação FGV e IBVV. Saiba mais pelo 98425-2384. Estamos conversando com o Wilson Périco e tudo isso também com o apoio do nosso parceiro comercial Edebrindes. Edebrindes, que se você quer saber de brindes, quer ter os melhores brindes, você não pode deixar de consultar Edebrindes, www.edebrindes.com.br. Lá você tem mais de 4.000 itens super especiais, está aparecendo aí na tela para você, e são itens que você tem desde uma simples agenda, você tem mochilas, você tem kit churrasco, você tem mouse, você tem todos os tipos de brindes, você só encontra na Edebrindes, www.edebrindes.com.br. E eu quero voltar aqui para te dar uma dica de livro muito legal, que são Palavras Mágicas do autor Jonathan Berger. Palavras são persuasivas, nos comunicamos e nos conectamos, mas algumas delas são melhores do que outras. Em Palavras Mágicas, John Berger ensina sobre os 6 tipos de palavras que têm poder de convencer clientes, cativar públicos e desenvolver conexões sociais.
mais a fundo, investiga como perguntar as coisas certas, prender a atenção de alguém, falar com confiança e criar conteúdos impactantes, além de explorar como as palavras usadas por alguém podem revelar informações sobre suas personalidades e intenções. Indico para você Palavras Mágicas, do autor John Berger. E agora sim, eu vou retornar aqui com o meu convidado Wilson Périco, que está nos dando uma lição sobre Zona Franca, sobre esse modelo econômico, uma visão de futuro, deixando de lado a paixão, pensando no modelo que possa ser sustentável, outras matrizes para a gente se desenvolver e gerar mais emprego, arrecadar cada vez mais, diminuir o índice de pobreza que nós temos pelo Estado. São 61 municípios que dependem da capital, e tudo isso numa visão muito ampla de negócio, uma visão de mercado, uma visão desenvolvimentista voltada efetivamente para esse modelo que até hoje nos sustenta, mas que ele precisa ser reformulado, ele precisa ser visto de maneira diferente, ele precisa ser pensado de maneira diferente, ele precisa ser desenvolvido de maneira diferente. Isso, agora eu vou com você aqui para o que nós chamamos de vai e vem. São perguntas rápidas, chegamos ao final do nosso tempo, um assunto super importante. O que é mais importante, qualidade ou resultado? O resultado. Empreender é? Empreender é o futuro. Zona Franca sobre os seus olhos. É a razão da nossa existência aqui. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? O respeito. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? O otimismo. Quem é o Wilson Périco? Hoje é um cara que ainda sonha. Eu acredito muito no país e na nossa região. E um apaixonado por essa região, porque um dos meus hobbies hoje é a pesca esportiva. Então, é uma pessoa que tem como você falou, eu não tenho muito apego às coisas, não. Eu tenho apego a pessoas, e aquilo que essa região me ofereceu, eu trago com muita gratidão no coração e procuro retribuir tudo aquilo que eu já galguei aqui, contribuindo com essa região da forma como me é possível. Wilson, eu quero muito agradecer a sua presença, o seu tempo, o seu conhecimento. Quero aproveitar para dizer que o Wilson é um dos entusiastas, fundadores da Barraca do Bexiga. Não, fundador não. É um dos... Eu trabalhador, sou um dos colaboradores. Mas é um dos que estão ali à frente da Barraca do Bexiga. Esse ano não tem, mas o próximo ano tem, que a gente estava falando que a Barraca do Bexiga é uma paixão. É paixão, é ajuda de verdade. Quero agradecer por estar conosco e ter esse conhecimento sobre Zona Franca, desenvolver também o assunto e, sobretudo, falar de maneira simples e com um coração, que a gente percebe que tem coração. E perguntar quando vai ser a próxima pescaria. Essa sexta-feira nós estamos indo para Balbina. Eu tomo de conta de uma pessoa que você conhece, que é o Jurandir Gaioto. Eu não sou parceiro de pesca dele, não. Eu sou tomador de conta dele. Então, nós estamos indo para Balbina e vamos curtir um pouquinho o que essa região nos oferece. Wilson, muito obrigado. Gostaria que você se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores e agora dos nossos ouvintes também no Spotify. Eu agradeço mais uma vez o convite, Marcelo. E dentro dessa visão otimista, esse sentimento otimista que eu tenho, é não desistir. Não desistir do país, não desistir da nossa região. Nós temos muita coisa boa para viver e, como sociedade, nós temos o potencial de fazer as transformações que são necessárias. Então, otimismo sempre. Gente, eu quero agradecer muito ao Wilson Périco, quero agradecer a você que está do outro lado e quero aqui deixar uma reflexão que eu acho que é importante. Como que a gente pode melhorar a nossa região? Usar esse olhar, esse conhecimento, traga a discussão para quem conhece o nosso estado, traga a discussão para as mesas aqui do Amazonas. Tem muita ideia importante, tem outras matrizes que podem ser desenvolvidas. Nós não podemos ficar dependentes eternamente da Zona Franca, não que nós vamos acabar, mas como que a gente pode melhorar a Zona Franca, como que a gente pode melhorar a nossa visão estratégica, a leitura de cenário futuro, né? O mundo está em desenvolvimento, nós temos aí a tecnologia a nosso favor e temos grandes cabeças pensantes aqui no estado que podem ajudar a acelerar esse processo de desenvolvimento e, sobretudo, de mudança de paradigmas para que a gente possa crescer cada vez
vez mais, gerar emprego e, sobretudo, melhorar a vida das pessoas. Um forte abraço a você que esteve do outro lado, a você que nos acompanha toda terça-feira aqui no Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum. Até a próxima terça-feira com mais um Virando Jogo.